Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, meio que vira de cabeça para baixo tudo que nos ensinaram sobre comunicação. A gente vai explorar o poder imenso que se esconde não no que a gente fala, mas justamente naquilo que a gente decide não dizer. Essa frase aqui é a chave de tudo. A ideia de que, na tentativa de impressionar falando muito, o efeito é exatamente o contrário. Quanto mais a gente fala, mais comum a gente parece. Mais a gente se expõe e, claro, maior a chance de falar alguma besteira, algo que nos prejudique. É uma lição dura, mas, nossa, como é fundamental. E para a gente sentir o peso dessa lição, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para Roma Antiga. Vamos conhecer um herói cuja maior arma, a bravura, foi completamente ofuscada pela sua maior fraqueza, a própria língua. Coriolano, esse cara era uma lenda viva. Como ele passava a maior parte do tempo em batalha, pouca gente o conhecia de perto. E isso criava uma aura de mistério, de respeito. Ele era o salvador de Roma. Um homem cujas ações falavam muito mais alto que qualquer palavra. Pelo menos até o momento em que ele decidiu, de fato, falar. A queda do Coriolano foi vertiginosa e, o pior, totalmente autodestrutiva. No começo, ele ganhou o povo, mostrou as cicatrizes de guerra e a galera o adorou. Mas aí, no dia da eleição, bastou ele abrir a boca. A arrogância dele custou a vitória. E ele não parou por aí. Continuou falando, atacou a própria democracia e quando teve a chance de se desculpar, o que ele fez? Insultou o povo mais uma vez. Cada palavra que ele disse foi como um prego no seu próprio caixão político. E aqui está a moral da história dele. A falta de controle com as palavras mostrou um problema muito mais fundo, uma falha de caráter. De repente, o herói lendário parecia só um fanfarrão qualquer, inseguro e sem controle nenhum. Ele perdeu todo o respeito e, junto com ele, todo o seu poder. Agora, vamos para o outro lado da moeda, de um homem que foi destruído pelas palavras para um que construiu um império com base no seu silêncio. O Rei Sol, Luís XIV da França. Imagina só a cena, a corte mais poderosa da Europa, lotada de nobres, de ministros, todos disputando a atenção e o favor do rei. Eles passavam dias e dias preparando argumentos, planejando cada palavra, tentando adivinhar qual seria a reação do monarca. E aí, depois de toda essa preparação, depois de discursos inflamados, a resposta do rei era essa, apenas 2 palavras: verei. E pronto, ele ia embora. Isso deixava todo mundo num estado de ansiedade, de incerteza. Ninguém conseguia decifrar as intenções dele. O contraste é gritante, né? De um lado, Coriolano, impulsivo, falador, que entregou o jogo todo e foi destruído. Do outro, Luís XIV, controlado, quieto, que se manteve um enigma e só fortaleceu seu poder. O silêncio do rei era uma ferramenta. Ele forçava os outros a revelarem suas intenções no vácuo que ele criava. E com isso, ele ganhava informações valiosíssimas que usava de forma brilhante. Certo, mas por que essa estratégia é tão poderosa? Vamos dar uma olhada na psicologia por trás disso, no que transforma o silêncio em uma fonte de poder. O ponto central é o seguinte: o silêncio cria uma aparência de poder. As pessoas são máquinas de interpretação. Se a gente não dá nada para elas, elas mesmas projetam suas teorias, muitas vezes imaginando uma profundidade ou uma estratégia que nem existe. E enquanto elas se desesperam para preencher esse silêncio, acabam falando demais, revelando coisas importantes sobre elas mesmas. E claro, o óbvio: não dá para falar a coisa errada se a gente não fala nada. E isso não vale só para reis e generais, viu? O artista Andy Warhol, que era um mestre da imagem pública, sacou isso bem no começo da carreira. Ele percebeu que tentar convencer as pessoas com palavras era uma perda de tempo. Elas acabavam se virando contra ele só por teimosia. E ele abraçou essa filosofia. As entrevistas dele ficaram famosas pelas respostas vagas, enigmáticas. Ele dizia pouquíssimo sobre o próprio trabalho, o que forçava o mundo a falar sobre ele. E quanto mais o mundo falava, mais valiosa a arte dele se tornava. Só que, atenção aqui, essa lei não é absoluta. Existem momentos em que o silêncio pode ser um erro de estratégia. É fundamental saber a hora de virar o jogo e usar as palavras como uma arma. Ficar quieto demais, por exemplo, pode deixar um superior desconfiado. E olha que irônico, às vezes falar muito pode ser o melhor disfarce. Parecer meio inofensivo, meio falastrão, pode ser um jeito genial de esconder a sua verdadeira inteligência por trás de uma cortina de palavras. Para encerrar,
Uma história curta e brutal. Ela serve como um aviso final sobre a natureza irreversível das palavras. Depois que elas saem, já era, não tem como pegar de volta. A gente está na Rússia Imperial. Um novo czar, Nicolau I, tinha acabado de esmagar uma rebelião e um dos líderes, Kondrat Tchihiliev, estava ali, diante da forca. No momento da execução, acontece uma coisa inacreditável. A corda arrebenta. Naquela época, isso era visto como um sinal divino, um milagre. Sobreviver a um enforcamento quase sempre significava o perdão. A notícia chega no palácio. O tsar, mesmo irritado com a incompetência, começa a escrever o perdão, como era o costume. A vida de Ryleyev estava salva. Era só uma questão de formalidade. Mas o Ryleyev não conseguiu se controlar. Em vez de ficar quieto e aceitar o milagre, ele levantou e gritou uma piada sarcástica sobre a incompetência russa. O mensageiro leva a piada até o czar, que estava com a caneta na mão, prestes a assinar. A resposta do czar foi fria e definitiva. E com essa frase, o destino do Ryleyev foi selado. Aquela piadinha momentânea custou a vida dele. A lição aqui é brutal, é inesquecível. As palavras, uma vez ditas, têm consequências reais e às vezes permanentes. O silêncio teria salvado a vida dele, mas o impulso de falar foi a sua condenação. A lição de Coriolano, de Luís XIV e do infeliz Ryleyev é muito clara. O poder das palavras é gigante, mas talvez o poder de contê-las seja ainda maior. E isso nos leva a uma reflexão final. Uma palavra, depois de dita, pode mesmo ser recuperada?